Estamos diretamente aqui, né, das nossas casas. Estou eu com a professora Valéria para fechar essa disciplina. Eu continuo recebendo as questões que vocês têm lá no Fale com o Mediador. Vocês estão muito participativos, eu adorei. Continuem me mandando questões, a gente vai desenrolando o que precisar. Aí agora eu vou deixar a professora Valéria dar seguimento a essa aula, que vai estar incrível, que eu acho que vai ser um fechamento perfeito para essa disciplina. Boa aula, professora. Boa sexta, gente. Até daqui a pouco. Obrigada. Gente, nossa última aula do Sistema Único de Assistência Social e o trabalho social com famílias. Passou muito rápido, eu tinha um monte de coisa para falar, a gente tem um monte de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, enfim, tenham compreendido, tenham melhorado com a aula ao vivo. Então, eu vou começar com vocês, hoje vou começar com os slides, né? Deixa eu... Isso, subir ao palco. Ok. Para apresentar o objetivo dessa aula, porque é muito importante a gente entender por que a gente está discutindo o trabalho social com famílias, né? E o trabalho em rede com famílias na perspectiva do SUS. Então, nosso objetivo da aula de hoje é identificar o trabalho do assistente ou da assistente social com as famílias demandantes da Política Nacional da Assistência Social por meio do nosso SUS, nosso Sistema Único da Assistência Social. Compreender os desafios do serviço social na contemporaneidade, no trabalho com famílias, e seus variados conceitos e vulnerabilidade, contribuindo com o debate acerca da construção do caminho para que as famílias se sintam, fortaleçam a família. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, gente, a gente precisa entender de que família que a gente está falando. O que a Política Nacional de Assistência Social defende como família, né? O que é família para o SUAS? O que é família para a PNAS, né? E o conceito de família vem, ao longo da história, sofrendo mudanças. Porque a sociedade muda, a gente teve uma família totalmente patriarcal, uma família matriarcal, a gente teve diferentes tipos de família ao longo da nossa história. Se a gente considerar o período do colonialismo, eram mulheres extremamente submissas, na época da escravidão, mulheres que se subalternizavam mesmo em relação aos homens, de poligamia, enfim. Então, o conceito de família, ao longo da história e biblicamente falando, era questão de filho, era pai, mãe e os filhos, né? E para a Política Nacional de Assistência Social, para o SUS, a gente sofreu uma evolução desse conceito, né? Porque nós temos novos arranjos familiares. Esses novos arranjos vêm ocorrendo, né? O que denota que nós tenhamos, enquanto profissionais, um olhar diferenciado para a intervenção dessas famílias. Então, por exemplo, e tomar cuidado com algumas pronúncias, alguma forma de se expressar. Por exemplo, eu vejo muito, e eu fico até receosa de falar um negócio desse, né, Denise? Porque a gente fala assim, às vezes, num relatório, a pessoa coloca, ela tem 4 filhos, cada um de um pai. É relevante colocar cada um de um pai? Não. O que eu preciso saber, enquanto assistência social, é se os vínculos familiares existem, né? E o caráter protetivo dos responsáveis. Então, o objeto que eu estou, desde a primeira aula, falando para vocês, da assistência social enquanto política, é a proteção social. Né? E quando a gente fala dos vínculos familiares, não é aquele vínculo de amor, sim, também faz parte, mas a gente está falando do caráter protetivo. Então, se eu tenho dos vulneráveis, sobretudo. Por exemplo, se eu tenho uma criança, essa criança está protegida, a gente está seguindo rigorosamente o Estatuto da Criança, a gente está protegendo ela de qualquer risco, de qualquer violência. Se a gente tem uma pessoa idosa na família, eu estou cuidando dessa pessoa idosa, eu estou respeitando a sua diversidade.
o homem está respeitando a mulher, ou a mulher, eu não respeito nas suas diferenças. Então, o caráter protetivo é que a gente está vinculado à política de assistência social. E a PNAS, que diz assim, a família, olha só, gente, essa definição é muito importante a gente saber. Ah, desconfigurou aqui, né? É uma unidade que pode ser ampliada. Então, as pessoas podem possuir um parentesco, né? Eu sou parente, mãe, pai, filho, consanguíneos, ou não, mas pessoas que vivem sob o mesmo teto, né? E mantendo a sua economia e a sua contribuição ali dentro. Até o cadastro único permite isso. Então, família não é só a ligação consanguínea, como historicamente foi a definição, mas os laços afetivos, né? Por exemplo, eu e a Denise vamos dividir um apartamento, a gente mora muitos anos como amigas e a gente se torna uma família, né? Mantendo uma relação de amizade ou não, né? E esse vídeo que eu vou colocar para vocês, gente, é um vídeo infantil. Mas eu preciso falar para vocês que a gente precisa ter, às vezes, didática para falar sobre os diferentes arranjos familiares, né? Então, eu, enquanto assistente social, eu preciso me posicionar em defesa desses arranjos familiares diferenciados, diversificados, né? E é isso. Eu, enquanto pessoa, posso ter algum pensamento religioso, enfim, cultural, mas eu, enquanto assistente social, eu tenho meus 11 princípios éticos profissionais e eu preciso dizer que eu não posso ter preconceito de qualquer espécie e eu preciso defender os direitos das pessoas, que não haja preconceito. Porque hoje, por exemplo, a questão da violência contra a mulher é crime. Já foi naturalizado? Já. A homofobia é crime. Então, não tem como a gente lutar. Então, nós somos do direito, a pessoa que garante, trabalha na perspectiva da garantia de direito e da proteção social. Então, a gente trabalha na perspectiva dos direitos humanos. Então, é nessa perspectiva. Então, esse vídeo é bem didático. Eu não vou colocar ele inteiro, não. Eu vou começar com os 25 segundos e depois eu vou cortar ele só para vocês terem uma ideia, né? Porque ele é de 5 minutos, para que a gente possa entender. Opa! Deixa eu colocar aqui, compartilhar tela. Ai, que fofinho! Ele desenhou a gente! Ah, que bonito esse desenho, Guigo. O que é? Família. Me chamou de família. Tô emocionada. Nheca, eu não sei se eu tô pronto pra ser uma família. Não diga isso, Bleca Pelúcios III. Se bem que ele é um pouco diferente da gente mesmo, né? Será que podemos ser uma família mesmo assim? Minha pelúcia pinicante! Vamos consultar o grande manual do bebê humano. O grande manual do bebê humano. Família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre elas ou não, que se amam e formam um lar. Tudo que eu sei é que eu gosto do Guigo mais do que gosto de cheiro de bolo de chocolate no forno. Eu gosto dele mais do que gosto de amaciante de pelúcia. É, eu também. E ele tem o sorriso torto mais lindo do mundo. Então, eu acho que somos uma família. Será? Como é a família de vocês? Família, pra mim, as pessoas que eu amo muito. Eu amo minha mãe. Na minha casa, minha mãe, meu pai e eu. A minha família tem meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E junto tem muita gente. Minha mãe cuida muito de mim. Minha mãe faz massagem em mim e eu adoro. Primeiro dá café da manhã, deixa brincar. Mas a gente escovar o dente. Depois comer. Depois escovar o dente e depois um pouquinho brincar. Eu tenho 2 irmãos que não moram comigo. Eles são filhos só do meu pai. Tenho 2 casas. Eu tenho alguns amigos que têm
família diferente da minha. Da minha mãe é verde e outra do meu pai é laranja. Mesmo vendo família diferente, o importante é que todo mundo cuide do outro. Família é quem gosta e que cuida da gente. Acho que somos uma família. É mesmo. Obrigada, crianças. Cada família é do seu jeito, não tem regra pra isso não. Parece todo mundo doido, mas se amam de montão. O pai do Fábio não tem barba, o da Clara nem cabelo tem. A mãe do Pedro é loira e a da Marina também. O Paulo tem 2 mães e a Márcia tem 2 papais. O Lucas tem só uma tia, mas dizem que ela é demais. Cada família é do seu jeito, não tem regra pra isso não. Parece todo mundo doido, mas se amam de montão. Opa, como que eu faço para voltar? Isso, entendeu? É isso mesmo, o centro de defesa, que eu não sei quem é, né? Família é a que cuida e ser cuidado. Então, a criança definiu tão bem, né? A nossa política mesmo, quando a gente fala de proteção social, é de cuidar, de ser cuidado, né? E família são pessoas que se gostam, pessoas que se cuidam, não, às vezes é o avô e a avó, mora com a avó. Então, eu coloquei esse vídeo porque às vezes a gente acha complicado de falar alguns assuntos, né? E fazer trabalho social com famílias, às vezes você precisa utilizar desses recursos, porque daí você atinge o público sem, às vezes, falar isso não é isso. Então, você abre um diálogo de situação e de um tema que é complicado, você pode ver que foi tratado de assuntos, e que às vezes normaliza a situação que eles vivem, porque às vezes num atendimento, seja individual, e sobretudo quando a gente faz um trabalho coletivo, tipo, a gente coloca várias pessoas num CRAS, num CREAS, e eles falam assim, como que é a sua família? Quando, tipo assim, eu fui criada pela minha avó, olha, meus pais são separados, ou tipo assim, eu sou separado do meu marido, meu filho fica com meu marido, e aos finais de semana comigo, às vezes as pessoas ficam constrangidas em falar a realidade delas. E quando eles se sentem à vontade para falar com a gente, sentir que você não tem preconceito, que você está aberto para ouvi-lo, o trabalho flui muito. E uma coisa que pressupõe o trabalho do SUAS, gente, além da gente fortalecer os vínculos com as famílias, entre as famílias, o próprio serviço precisa manter um vínculo com a família. Por isso que até, não vou explicar sobre o mapa, não, mas o que acontece lá na resolução 119 do Conselho Nacional de Assistência Social? Ele diz que a gente não pode realizar verificação de denúncia. Por quê? Se eu vou fazer uma verificação de denúncia, eu vou quebrar esse vínculo com a família logo de cara. E a família precisa confiar em mim, precisa entender que eu não vou repassar as informações que ele me fala, porque eu tenho sigilo profissional, eu tenho um código de ética profissional, e ela pode confiar que o que eu quero é o melhor para elas. Daí, às vezes, no primeiro estudo social, no primeiro atendimento, a família não vai falar. Depois eu vou fazer uma visita domiciliar. No primeiro dia, as pessoas nem sempre recebem muito bem a gente. Então, você vai fortalecendo o vínculo entre você, enquanto profissional. Não é vínculo afetivo, não é vínculo profissional mesmo, vínculo de confiança do serviço, do CRAS, do CREAS, da família acolhedora, dos serviços socioassistenciais, da rede socioassistencial com essa família. Então, trabalho, isso mesmo, Mônica, a acolhida. Quando a gente viu lá na primeira aula o que pressupõe a acolhida, o primeiro é a acolhida, é se sentir acolhida por aquele trabalhador do SUAS, se sentir à vontade para eu poder conseguir desenvolver um trabalho social com essa família, porque senão eu não consigo, né? Que bom, eu tô vendo que vocês, família, é cuidar uns dos outros, independente isso mesmo.
A minha família é eu, meu esposo e meu cachorrinho. Ah, e você falou isso. Você sabe, Dani, que existe agora até outra definição de família, sabe? Que eles falam que é como que é? Interraças, né? Que tipo, meu cachorro, meu gato, né? Então, ele não é só de seres humanos, mas de raças diferentes, de animais, enfim, né? Como um idoso pode fazer se ele estiver sofrendo violência em sua casa, com sua família? Olha, ele pode fazer uma denúncia pelo Disque Idoso, que é o Disque 100 de Direitos Humanos. Ele pode procurar o Ministério Público do local. Ele pode procurar a própria delegacia, porque violência, né? Ela precisa ser denunciada. Claro que depois, quando é o idoso que fala, ele pode ir procurar o CRAS. Ele pode procurar o CRES, ele deve procurar os nossos serviços assistenciais, porque é ele que está sofrendo isso, né? Uma coisa do Disque 100, qual que é o problema? É que o vizinho vai lá e faz uma denúncia, mas muitas vezes, por exemplo, eu tenho conversado muito com os condomínios, com os sindicatos, com os síndicos, e eles falam que tem muitos idosos. Tem, por exemplo, o idoso, às vezes, ele tem incontinência urinária, daí o cheiro é um pouquinho mais forte, tem aquela reclamação, o idoso que é muito bravo, que às vezes fica muito bravo, daí reclama. Então, utiliza dos serviços socioassistenciais de uma violência não tipificada para a gente, e a gente deixa de atender um caso de fato de violência, né? Ou vem um caso de saúde que vem para assistência social, né? Então, se o idoso está sofrendo uma violência, ele pode procurar o serviço socioassistencial e a gente pode fazer o atendimento, sim, direto, né? Que a gente chama de busca espontânea, que eu falei lá na primeira aula, que a gente tem 3 tipos de formas de acessar os serviços, por exemplo, do CRAS, né? A busca ativa, que é quando eu vou até, faço um estudo no território, vou fazer essa busca ativa. Ela pode ser provocada, alguém me encaminha e eu faço essa busca ativa. Encaminhada, né? Então, alguém, por exemplo, o CRAS encaminha para o CRES uma situação já tipificada de violência, ou por busca espontânea. A própria pessoa vai lá e procura o serviço. Então, essas são as 3 formas de acessar os serviços do SUAS, né? Passar o nosso slide. O serviço social e o trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que a gente não trabalha sozinha, né? A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com educadores, com psicólogos, com outros profissionais de outras áreas, né? Então, tudo depende da nossa atuação, né? Atuação junto aos serviços e da rede socioassistencial. Gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma escuta bem feita. Eu até estava falando com a Denise antes de começar a aula, né, Dê? Que eu participei do Congresso Internacional de Políticas Sociais do Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina esse final de semana. E teve um professor que teve uma fala muito importante, e eu resumi para vocês, que tinha tudo a ver com a nossa aula, né? Então, fazer um trabalho com as famílias, fazer um trabalho do serviço social, tem a ver com a minha capacidade de se relacionar, tá? Me relacionar com o usuário, me relacionar com a equipe do trabalho, né? E como eu trabalho com a realidade. O serviço social trabalha com a realidade. A realidade é igual para todo mundo? Quem é de Viçosa? Quem é de Maringá? Quem é de Presidente Prudente? É uma realidade diferente? Igual? O que vocês acham? Aqui em Maringá, a gente tem 10 unidades de CRAS e mais 2 extensões. Eu fui gerente dos CRAS. E você sabe que parece que eram 12 cidades, que parece que tudo era um perfil diferente. E eu fazer essa leitura de realidade exige eu entender as especificidades daquela região e das pessoas, né? Para isso, eu preciso ter leitura crítica. Eu preciso saber fazer a interpretação da minha escuta. Eu preciso conhecer a minha rede socioassistencial. Porque como eu vou encaminhar uma pessoa para um serviço se eu não sei se existe esse serviço? Vou falar, por exemplo, a carteirinha do autista, tá? O que acontece? Existe a carteirinha
para o autista. Então, eu preciso entender onde ele consegue, quais são os critérios, o que eu preciso orientar. Então, eu preciso conhecer todas as potencialidades do meu município. Quando é município pequeno, até mais fácil, mas quando é município maior, eu participar e tentar conhecer o máximo de informações da minha rede, né? Porque eu preciso pensar nas alternativas de intervenção para que as pessoas possam superar os problemas que eles procuraram vir até nós. Por exemplo, quem aqui conhece a realidade, né? O que acontece? Vocês, por exemplo, alguém aciona vocês lá na assistência para procurar uma cesta básica, um cartão alimentação. Quando ela vai fazer essa procura, a gente precisa atender essa situação emergencial dela, certo? Precisa atender. Só que, por que ela precisa dessa cesta? O que leva ela a não ter condições para suprir as suas necessidades básicas de alimentação? Então, porque ela tem trabalho, mas ela está pagando um valor muito caro com aluguel. Então, eu preciso entender a política habitacional do meu município, do município que eu estou e que ela está. Ela está gastando com medicamento. Então, eu preciso verificar se o SUS tem condições de acessar, ela pode acessar o SUS e conseguir os medicamentos que ela precisa. Então, eu preciso fazer leitura da realidade. Tem gente que colocou assim ali, agora que eu soube disso, devia ser na aula anterior. Não, o trabalho, né, ele é todo construído desde a primeira aula, não é a partir dessa aula. E isso está dito, está falado, é uma questão de interpretação de texto que eu acabei de falar, de leitura da realidade. E a leitura da realidade entende em ler o material, porque a resolução já estava lá, o link, né? Então, estava dizendo o que é, o que não é, né? A gente precisa, quando a gente indica leituras, é muito importante que vocês leiam todos os documentos indicados para fazer esse material, né? E talvez agora vocês vão ficar mais frustrados ainda, né, Denise? Com aquela coisa que o professor falou. E isso é fato, gente. Não tem modelo de intervenção. Nenhum curso, nenhuma disciplina de serviço social vai falar sobre... Olha, o jeito de intervir é isso. Olha, a maneira de se fazer isso. Existe um modelo único e absoluto. Por quê, gente? Nós não somos médicos, né? Eu lembro que uma professora na minha graduação falou isso. Porque o médico, ele vai pedir exames, ele vai consultar e ver qual que é o seu problema, vai entender uma posologia e vai fazer um receituário, certo? Ou um tratamento para você. Ou medicamentoso ou de tratamento... outro tipo de tratamento, mas o serviço social não. A gente lida com as questões subjetivas, com a realidade. Então, nunca vai ter uma receita, um modelo, uma receita pronta de bolo, né? Então, não tem modelo de intervenção. Existem simplesmente profissionais que saibam ouvir e interpretar. Olha só, gente, que o professor falou. Profissionais que saibam ouvir e interpretar. E para a gente interpretar a realidade, interpretar tudo, é só com a atenção, com a escuta, com a leitura, tá? Então, não existe uma receitinha mesmo, porque existem orientações que a gente vai fazer, né? Aqui tem perguntas. Eu fico olhando no chat, daí eu acabo perdendo aqui um pouquinho, né? Cadê, professora? A senhora não acha que deveria ter uma aula como se elabora um ofício? Olha, um ofício não é um instrumento específico do serviço social, tá? Ele é um documento que é de redação. E não existe um modelo único, exclusivo. Existe uma pergunta que precisa ser respondida. Então, foco, gente, no que é respondido. Nesse material, por exemplo, gente, vocês podem fazer só um despacho, como está escrito lá, né? Um despacho orientando, respondendo. O que importa é a sua fundamentação diante do questionamento, diante da demanda que foi apresentada. E existe uma disciplina no curso de serviço social de vocês
que é de instrumentos e técnicas, né, Denise? Né? Ainda tem essa disciplina, né, de instrumentos e técnicas, que vai falar sobre as técnicas de serviço social, né? Mas isso eu nunca estudei, ofício, por exemplo, porque não é uma materialidade do serviço social. Ofício qualquer profissão pode fazer, tá? E é isso mesmo, Lívia. EAD, professora, temos que perguntar. Tem que perguntar mesmo. E fiquem à vontade para perguntar. Porque às vezes faz sentido, não faz sentido para o outro, mas para você faz e pode ajudar muito mais. Fiquem à vontade para perguntar, né? Ó, a Roseli fala, trabalho em uma unidade de saúde. Toda semana temos que acionar assistência social para atendimento ao idoso e família. Que legal! Né? O dia que precisar de ajuda, Mônica, espero que tenha ajuda para pessoa como você. Que legal! Falando em autismo, o que faz quando o município não oferece as intervenções para a criança? A quem recorrer? Gente, é sempre o Ministério Público. Política pública, nem todo município tem tudo. Daí você tem que conhecer a rede, porque tem alguns serviços que são regionais, e se não, é denunciar ao Ministério Público, solicitação ao Ministério Público mesmo, ou ao Conselho, né? Dando continuidade aqui no slide, atendimento em rede para garantia de direitos e acesso aos serviços. Então, eu não sei do seu município. Então, às vezes, o seu município criou um canal, por exemplo, é um município pequenininho. Eu trabalhei, morei em cidade pequena, e às vezes o serviço era num município, por exemplo, se era a respeito de educação, era em um município que tinha um núcleo de educação. Se era uma situação de saúde, a gente acionava em relação à regional de saúde. Então, tudo depende, era uma situação regionalizada. Então, precisa conhecer para poder a gente fazer a intervenção e o encaminhamento, né? É um trabalho de muitos profissionais, é interdisciplinar e precisa ser respeitado. O serviço social não precisa saber de tudo, gente. Eu não sou obrigada, naquela hora, naquele atendimento, saber de tudo. Mas eu não preciso, né, me contentar com aquele momento. Eu posso buscar nas redes sociais, eu posso buscar na internet, eu posso ligar para outros profissionais. Tem muita coisa que eu não sei. O que eu faço? Eu ligo para a saúde e falo assim, olha, existe essa situação. Tem algum serviço? Como que eu faço para encaminhar? Como que eu encaminho? Até hoje, diariamente acontece isso. É a educação, tem uma situação de sistema EJA, eu sei que o EJA é para 16 anos, só que essa pessoa tem 15 anos, quase vai fazer 16 só no final do ano, ela tem uma criança pequena, precisa voltar para a escola, ela não pode, não coincide para buscar o filho no centro, no CME. Então, existem especificidades que você liga, você articula com a rede, gente. Então, você não pode se limitar ao só que você sabe naquele momento. Então, tenham dúvida, pergunta, não é só no chat, não. Pergunta para quem for. Eu ligo para o conselho, às vezes, eu ligo para o Comas e falo assim, olha, eu não estou achando... Tem algum registro aí de algum serviço, de alguma rede na rede socioassistencial não governamental que atende isso, que eu estou com essa demanda específica? Às vezes, se não, tem sim, eu descubro coisas diariamente aqui em Maringá. E isso é muito importante para mim e para os usuários, né? Que isso é intersetorialidade, trabalho com outras políticas. A gente não pode pensar as pessoas como gavetinha, né? Esse é da assistência, essa pessoa agora é da saúde. Não, é uma pessoa só. E, às vezes, a grande maioria das vezes, a mesma família que utiliza da saúde, utiliza a educação, utiliza assistência, segurança pública, habitação e todas as políticas públicas. Então, a gente precisa pensar de uma forma articulada, né? Articulada e dialógica. A gente precisa dialogar com essas políticas, né? Eu não vou fazer na assistência o trabalho da educação ou da saúde ou de outra política, mas eu preciso conhecer para poder encaminhar, para eu poder articular com a rede, porque a gente trabalha na proteção social e na garantia de direitos, né? Eu preciso entender de referência e contra-referência. Eu estou atuando no CRAS, que é um trabalho preventivo, um trabalho que está mais próximo do território, que eu preciso, é a porta de entrada da assistência social, e eu verifico uma situação de violência,
eu vou referenciar ao CREAS, eu referencio ao CREAS, né? O CREAS fez todo um trabalho, não conseguiu esgotar, o vínculo foi rompido, vai precisar do acolhimento. Eu vou referenciar a alta complexidade. Não, o CREAS fez todo um trabalho, superou aquela demanda inicial, eu contra-referencio ao CRAS, né? Então, a referência e a contra-referência. No livro tem um desenho, uma explicação bem interessante, o livro de vocês mesmo, né? Então, a referência é sempre do menor para o maior, e a contra-referência é sempre do maior para o menor. Esse modelo a gente tem do SUS, né? Então, por exemplo, uma unidade básica de saúde vai referenciar um especialista, o hospital, né? O hospital fez todo o atendimento, o especialista fez todo o atendimento, ele vai contra-referenciar a unidade básica de saúde. Assim também é na assistência social. Gente, e às vezes o trabalho, quando eu falo de multiprofissionais e intersetoriais, pressupõe que eu conheça as atribuições desses outros profissionais, para eu não extrapolar o meu papel e o papel deles, né? O código de ética deles, eu preciso conhecer as outras políticas, os outros serviços. Nem todo, eu já trabalhei em município de grande porte, de médio porte, pequeno porte. E a gente, né, precisa entender a realidade daquele meu município. Então, quando vocês forem lá para o campo de estágio, né, vai demorar um pouquinho, que vocês estão no segundo ano, lá para o ano que vem, vocês vão ver que tem o projeto de estudo institucional. O estudo institucional, gente, ele não é papel só no estágio. Quando eu entro, eu ingresso em um campo de atuação no meu exercício profissional, eu preciso conhecer a minha realidade institucional. Quais são os caminhos, as formas de encaminhamento. E não se preocupem, igual vocês falaram, existem vários modelos na internet que você pesquisa, que você coloca, tem modelo para tudo hoje, né? E na própria instituição que você vai trabalhar, já existem situações, roteiros, que a gente chama de roteiros, porque modelinho, cada um segue o seu. Eu tenho medo, às vezes, de seguir roteiro e modelo e você ficar engessado. A gente não pode ficar engessado, porque você é um livro aberto, é um relatório, um ofício, um encaminhamento, vai se basear no seu estudo social, né? Então, o seu estudo social que vai subsidiar esses documentos. Aqui tem a questão, né, da assistência social e a interface que a gente faz, né? Essa interface que a gente faz, que a gente falou agora, de referência contra referência, né? É muito interessante, porque a proteção social básica, como eu disse para vocês, isso vocês precisam focar bem, né, na organização da proteção social de uma forma hierárquica no SUS. Está no livro didático de vocês, lá na página 125, né? A básica, que é o CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o PAIF, né? É voltada à prevenção das situações de risco pessoal e social, fortalecendo as famílias e os indivíduos, né? O principal serviço, a principal unidade é o CRAS, né? E os principais serviços é o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? A proteção social especial, ela é voltada à proteção às famílias e indivíduos em situação de risco já. E quem que vai identificar esse risco? Alguém precisa estar referenciando a ele, né? E ainda se divide a proteção social em média e alta complexidade. A média complexidade é onde que encontra-se o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ele é responsável pela oferta do PAEF, né? De orientação e apoio às famílias, os indivíduos com seus direitos já violados, né? E é um serviço que a gente oferta, mas ninguém é obrigado a aceitar. As pessoas têm direito a utilizar esse serviço, mas as pessoas também não têm obrigação de aceitar. Já a alta complexidade, né, especial de alta complexidade, é voltada ao atendimento à família ou indivíduos que os vínculos familiares já foram rompidos ou extremamente fragilizados.
social, ela traz a matricialidade sociofamiliar. Então, o trabalho social com a família no CRAS é de caráter preventivo e mais abrangente. Por isso que eu defendo muito o trabalho coletivo na perspectiva coletiva no CRAS, né? É até o meu objeto do doutorado, isso, né? Então, já o vínculo está fragilizado, ou por corrompido, quase rompido, enfim, já tem uma violação de direitos, eu vou trabalhar na média. Prof. Oi, gente. Ela travou de novo para vocês? Aqui para mim travou. Prof, você está travando. Ficou mais claro, gente, agora essa rede, por que é centralidade na família? Denise, vou abrir para pergunta agora que você faça para mim. Você travou, professora. Aí a gente perdeu uma parte da sua explicação. Se você pudesse voltar ali na parte que estava falando sobre a família, essa tipificação, aí a gente conseguiria acompanhar novamente. Ah, então tá bom. Nossa, difícil travar aqui. A internet aqui é bem boa. Vou retomar. Então, a ideia é da centralidade da família. Quando a gente traz a matricialidade sociofamiliar, é dentro desse arranjo de proteção familiar, de como o SUAS é organizado, que a gente entende. Então, o CRAS é o caráter preventivo. Então, o trabalho social com famílias, eu vou trabalhar no CRAS numa perspectiva preventiva, para que os vínculos sejam fortalecidos e não sejam rompidos ou fragilizados, né? Já a média complexidade, os vínculos familiares ou o caráter protetivo está violado. E eu preciso fortalecer para que não seja rompido, né? Porque se romper, vai para alta complexidade e vai ter que ter um acolhimento. E o acolhimento é a última instância. Então, eu preciso tentar de tudo antes de um acolhimento institucional. Por isso, o trabalho social com famílias é muito importante. E eu preciso entender. E não vai ter receitinha, vai ter isso que a gente falou. A questão de ouvir e interpretar a realidade dessa família. Então, por exemplo, eu não posso falar para a família assim, ó, pegar um caderninho, um papel, uma caneta e falar assim: olha, família, você precisa isso, porque o plano de acompanhamento familiar, existe o plano. Está dizendo que é com a família e não para a família. Não sou eu, Valéria, assistente social, que vou reeceituar o que a família precisa fazer. E daí a gente precisa fazer o plano com a família. Porque o que acontece muito na nossa vida é que a gente fala assim: a família não aderiu, mas a gente precisa entender por que não aderiu. Às vezes a gente trabalha, quer fazer um grupo com a família, e eu marco 2 horas da tarde, num dia que essa família acompanhada do PAIF ou PAEF, que ela pegou uma única diária na vida. E ela não tem que se adaptar a mim, eu que tenho que atender. Eu existo por conta dessa família, eu existo por causa desse usuário. Então, como que eu vou atender essa família e falar que ela não aderiu? Ou ela não tinha R$1 no bolso para comprar o vale-transporte, eu não fornecia o vale-transporte, ela não tinha acesso, como que ela ia andar 10 quilômetros para ir, sei lá, num serviço, num atendimento que eu encaminhei, se ela não tem forma de acessar? A gente tem, por exemplo, muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiência, que a mãe precisa levar, não tem como deixá-lo sozinho. E não tem acessibilidade para fazer uma identidade, para fazer um documento. Então, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, para fazer esse trabalho social com família, porque existe... Desculpe. Uma situação que a gente chama de familismo, que significa a gente tentar a culpabilização da família, como se a família fosse culpada por tudo que ela está vivendo. Mas a gente sabe que, na grande maioria das vezes, o próprio sistema que a gente está, a realidade, as políticas públicas, são as pessoas, são os serviços que mais não dão acesso ao que as pessoas têm direito. Então, a gente precisa, enquanto assistentes sociais, ter esse olhar diferenciado e particularizado. A Política Nacional de Assistência Social, portanto,
salienta que a assistência social para a construção desse sistema, que é um sistema, por isso que ele é organizado dessa forma, né? Precisa levar em conta 3 vertentes. Olha que importante isso, gente. As pessoas, as circunstâncias que ela vive, como que ela vive. Lembra da história, a pandemia? Olha, vocês precisam de isolamento na sua casa. Era um cômodo só que a pessoa vivia. Não tinha água encanada. Né? As circunstâncias que ela vive. Então, as pessoas nas suas fragilidades, no seu histórico familiar. Né? Se a gente tivesse mais tempo, eu até falar um exemplo. Eu lembro, vou falar bem rapidinho um exemplo, que eu estava trabalhando no município, e daí a escola chamou para a gente fazer um estudo social, trabalhava na assistência social, um estudo de caso, e ela falou assim, porque esse menino não para quieto, porque isso, porque aquilo. Eu falei assim, você sabe da história de vida deles, né? Então, tenta entender, né? Tenta entender, porque eu não posso falar da questão do sigilo profissional, mas hoje eu não estou citando nomes, então eu posso falar a realidade deles. Então, o pai estava preso porque ele havia matado a mãe, né? O avô cometeu violência a vida inteira contra a avó, né? E os avós não cuidaram dele, ela estava morando com uma tia. Essa tia, gente, tinha um filho na mesma idade que esse menino. Ela comprava um iogurte e um doce, alguma coisa assim, e falava assim: esse é do filho, esse não é para você. E daí a gente descobriu, por isso que a gente fez todo esse trabalho social com ele, e estava tentando trabalhar esse. Assim, olha, eu te mato, jogo o cal e você. Ninguém vai saber, porque ninguém vai sentir sua falta. Imagina como que chega isso para um adolescente. E foi desse jeito que o pai fez com a mãe. Então a gente precisa entender a realidade. Olha só, claro que isso é muito grave, faz muitos anos que isso aconteceu, né? Então, então a gente precisa considerar as pessoas, as suas fragilidades, as circunstâncias. Então, era muito fácil culpar essa tia, mas essa tia também tinha todo um histórico de vida que eu precisava fazer ela enxergar que não era um favor. A partir do momento que ela se responsabilizou pelo caráter protetivo dessa quando criança e adolescente, ela tinha a mesma responsabilidade com o filho. Então, às vezes, era um cuidado de explicar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a responsabilidade, né? Denise, vai cuidando aí das perguntas que eu já vou abrir para você, tá? Opa! Então, gente, toma cuidado com tudo isso que a gente está falando, né? E dentre elas, seu núcleo de apoio primeiro. Tem família que não tem núcleo de apoio nenhum. É muito mais fácil, por exemplo, com a pessoa idosa. Então, é fácil eu falar para uma filha que só tem uma filha e uma pessoa idosa. E só que ela tem essa pessoa idosa tem vários filhos. Eu falei assim, olha, gente, vamos tentar fazer um plano de cuidado com essa pessoa idosa, porque ela não pode mais ficar sozinha. Então, tem vários filhos que têm condições de cuidar, netos. Não, às vezes só tem essa filha. E essa filha precisa trabalhar. Então, a gente precisa pensar nessas alternativas também, porque ela não tem rede de apoio na própria família, ou rede de apoio de amigos, ou rede de apoio institucional, de políticas públicas mesmo, né? Isto é, da família, dentro do sistema, é importante relembrarmos que a proteção social deve garantir os seguintes tipos de seguranças. A segurança de sobrevivência. Então, se eu tenho violência, eu estou assegurando a sobrevivência? Não. Se eu não tenho uma alimentação adequada, eu estou garantindo a sobrevivência? Não. Se eu não tenho cuidado, o carinho, eu estou garantindo a segurança? Não. Se eu não tenho respeito, eu não estou garantindo a segurança, né? Então, a segurança de sobrevivência é que é o rendimento da minha autonomia. Então, se um idoso, uma criança, uma pessoa não tem autonomia, eu não tenho condições de sobreviver, então eu preciso de cuidados de terceiros, né? A segurança de acolhida, que a colega falou hoje aqui, lembrou muito bem, perfeito o comentário dela, né? Então, de acolhida, de eu sentir a vontade com aquela pessoa. Hoje eu estava trabalhando na Justiça no Bairro, aqui em Maringá, que é um projeto onde que tem vários serviços num dia só,
E eu falei assim, a senhora já foi atendida, né? Como que foi e tal? Ela falou assim, nossa, eu fui muito bem atendida. Ela estava perplexa de ser bem atendida. Eu falei assim, gente, não deveria ser uma exceção, deveria ser a regra, ser o cuidado por todo mundo. Assim, todo mundo teve o maior cuidado comigo aqui, né? E, por último, a segurança de convivência ou a vivência familiar, da forma que a gente encontrou e de ser melhor possível, né? Entenderam, gente? Então, eu vou abrir, Denise, para você fazer esse apanhado de perguntas, senão eu esqueço para abrir pergunta, tá no finalzinho. Cheguei. Gente, eu já estou confusa. Eu não sei se Denise sou eu ou é a outra Denise. Aí agora eu não sei se a Vanessa está falando comigo ou com a aluna, minha xará. Mas aí, professora, eu separei algumas questões. Tá. Temos a da Joyciane. E se o Ministério Público demorar a responder? Olha, na verdade, o Ministério Público, ele tem o tempo deles, né? Ele tem o tempo deles. E a situação, você pode fazer um trabalho social com famílias, né? Você pode fazer, e dentro do caráter preventivo. Não é porque a violência não foi tipificada que eu não vou fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho na perspectiva do GRACE, eu vou fazer uma perspectiva do trabalho do CREAS. Então, o trabalho social ele vai existir independente da tipificação, porque o caráter protetivo ela precisa existir. Mas havendo uma situação mais agravada, por exemplo, aqui em Maringá, a gente tem o NUCRIA, tem a Delegacia da Criança, então é mais fácil. Então, fazer essas questões de verificação de denúncia contra a criança. Daí vem tudo prontinho, tudo certinho, tipificado, com a violência já toda tipificada e desenhada para a gente fazer o trabalho social com famílias. Só que nem sempre é assim, né? Pode falar. Aí eu separei agora um comentário, que é assim, meu irmão mora sozinho em outro município. Passou mal e foi internado na UPA da cidade, na Sala Amarela. Como eu sou a única parente direta dele, ele estava sem documento na hora, a assistente social me achou. Achei bacana, é o nosso trabalho, às vezes, tá? Achar as pessoas e devolvê-las também. Professora, é difícil fazer o plano com a família? É difícil, sim. É difícil. Sabe por quê? Principalmente no CRAS. Eu vou falar porque eu tenho experiência no CRAS e CRES. O CRAS, as pessoas muitos procuram o CRAS para acesso a benefícios eventuais. Então, ela só quer sair com aquilo que ele pediu. Então, por isso que o vínculo com a família precisa ser fortalecido enquanto profissional com essa família. Porque daí ele vai aceitar você fazer isso com ele. Para ele entender. A partir disso, não fica fácil. Porque daí, olha, diante dessa situação, o que você acha que você precisa? Né? Eu preciso de uma casa. Então tá. O que a gente precisa para você conseguir uma casa? Seu cadastro único está atualizado? Não, está desatualizado. Então, vamos atualizar esse cadastro único. Você vai fazer uma inscrição na habitação? Você sabe que você é grupo prioritário, porque você tem PCD em casa, você é mãe, arrimo de família. Então, você precisa entender disso para poder orientar. Porque a partir do momento que eu faço um plano com a família, ele se sente pertencente disso. Não é que eu falei para ela ir lá na habitação, ela acreditou nisso junto com você. E por isso que isso é legal. Pode fazer outro. Aí temos aqui assim. Agora é outro comentário, né? Professora, a senhora explicando é perfeito. Mas, infelizmente, encontramos pessoas que estão no cargo de serviço social e sequer olham para as pessoas que atendem com empatia. Uhum. Mas eu acho que assim, é importante a gente falar que nem sempre a gente trabalha com empatia. Uhum. É a questão do ser humano. Então, eu tenho um projeto ético-político e meu projeto não dá essa orientação. É de me posicionar assim no lugar do outro, é de respeitá-lo enquanto ser humano e o atendimento com qualidade. O nosso código de ética, inclusive, se você ver lá, o código de ética, todo ele fala sobre o dever e o direito do assistente social. Relação ao empregado, em relação à rede, em relação a tudo, menos com os usuários. Com os usuários só tem obrigação. Então, dá uma visitadinha para vocês verem. Gente, eu tenho um slide ainda, né? Então, vamos voltar para o slide. Professora, a gente tem mais... Eu acho que agora é o final, né, não? Tem mais uma pergunta. Pode fazer.
Em uma visita familiar, a profissional ela tem que ser acompanhada por quem? Ou pode ir sozinha? Pode sozinha. A questão da autonomia profissional. E a Marilda Yamamoto fala autonomia relativa, né? Então, às vezes, você precisa ir com um psicólogo ou uma situação que vocês avaliam. Não precisa, tem situações de risco, que geralmente é importante estar acompanhada, porque existem situações de risco, que é importante mesmo. Às vezes a gente deixa até de sobreaviso o motorista. Ó, motorista, Eu acho que a professora travou de novo, né, gente? A gente vai estourar um pouco hoje o tempo de 50 minutos. o áudio. Para que ela possa dar aula. Prof, você travou. Eu travei? De novo. Uhum. Agora? Ou mas a explicação foi ou não? Agora, não foi. Mas eu acho que é o stream. Eu entrei em contato com os outros professores, estão todos travando. Nós já passamos os 50 minutos. Tá. Eu só vou falar bem rapidamente que não existe regra, né? Autonomia profissional. Aqui eu tenho 2 slides que eu coloco que a Política Nacional de Assistência Social salienta que a assistência social isso eu já falei, desculpe. Desculpe, a 9ª pergunta. Destaca a matricialidade sociofamiliar, que eu também falei no slide, acho que 6 ou 7. E o espaço, o que é família, que eu falei lá no vídeo também, era só para fechar mesmo esse conteúdo, gente. Eu ficaria aqui por horas, que é um assunto que eu gosto, e a gente precisa ter resiliência para trabalhar no SUS. Espero, gente, de coração que vocês tenham gostado, porque eu tento fazer da melhor forma possível dentro das possibilidades que a gente tem de chegar até vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Professora, eles estão te elogiando, falaram que você é ótima, adoraram a aula, eu acompanhei aqui. E assim, gente, a gente encerra aqui a disciplina. Eu tenho que agradecer a vocês pela paciência, eu tenho que agradecer a vocês pela curiosidade que vocês foram despertando ao longo da disciplina. E é isso, participem da enquete, por favor, que é muito importante para a gente. E eu vejo vocês na próxima disciplina, que começa daqui uma semana, que é Gerontologia Social. Professora, obrigada. Bom doutorado, boa viagem. Um beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.